Você que se prepara não só para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio, para concursos de tribunais de maneira geral, mas você que é concurseiro, se dedica e quer também a sua vaga pública, fique atento agora a essa conversa com Leandro Mondego, ele que foi primeiro lugar no concurso TJRJ 2007-2008. Obrigado, Leandro, por estar recebendo toda a equipe do concurso virtual aqui no Tribunal de Justiça do Meia. Obrigado pelo reconhecimento e obrigado pela oportunidade de passar um pouco, né? Porque pra gente isso é prazeroso, passar um pouco do que a gente pôde fazer, da nossa experiência. Para mim, pelo menos, é prazeroso passar isso e de repente ver alguém amanhã falando assim: caramba, eu usei uma dica que você deu, assim como eu usei dicas de outras pessoas, né? Por exemplo, do William Douglas, né? O famoso guru dos concursos. Eu li o livro dele 3 vezes. E, enfim, você não fez uma pergunta, você só passou o microfone para mim, eu fiquei sem ter o que falar. Leandro, a primeira pergunta então, primeiramente, desculpa, parabéns pelo seu primeiro lugar em 2007. Obrigado. Leandro, como é que você se preparou, você estudou, se dedicou, fez um planejamento de estudo? O que você fez para alcançar esse primeiro lugar? Todo mundo quer saber, Leandro. Existe... se alguém disser que não existem segredos, existem. Não existe mágica, mas segredos existem. Eu acredito que obter sucesso no concurso público depende de 2 principais componentes. O primeiro é estratégia e o segundo, dedicação. Você não consegue só... na verdade, você até consegue só com dedicação. Estratégia é até um ponto menos importante, mas se você usar de uma boa estratégia, você vai passar em muito menos tempo. Porque a questão é que você tem que direcionar o seu estudo de forma qualitativa e quantitativa, né? Por isso eu digo que dedicação é a parte quantitativa. E a estratégia é a parte qualitativa. Muita gente, por exemplo, estuda conteúdos de algumas disciplinas que raramente caem em prova. E elas não, de repente, por não terem tido a oportunidade de conhecer alguém com mais experiência e passar alguma informação, ou às vezes também estarem estudando em casa ou qualquer coisa desse tipo, elas acabam perdendo tempo, né? Então existem sim alguns segredos que você pode seguir para você conseguir essa vaga de uma forma mais rápida também. Se você está começando, realmente você deve fazer um curso. Por quê? O ambiente público ele tem todo um linguajar, um ambiente próprio, um clima próprio. E você tem que se envolver com aquilo para começar a entender. Tem gente que vem me perguntar às vezes o que eu indico ela para fazer, estudar, o que ela pode estudar. E aí eu falo assim, você começa lendo o edital. E a pessoa pergunta, mas o que é um edital? Então quer dizer, você quando entra num curso, e mais à frente eu vou dizer que hoje em dia eu dou preferência pelos cursos online, eles já são suficientes para você adquirir essa experiência também. Você tem esse contato com professores que trabalham só naquilo, fazendo análise das provas anteriores, das bancas e de tudo mais, a análise do edital. Ele já faz todo um procedimento anterior e te entrega a coisa um pouco pronta, né? Aí cabe a você só essa segunda parte, que é a parte da dedicação, que realmente não se passa em concurso público sendo, vamos dizer assim, normal, estudando aquela coisa normal. Você tem que estar acima do normal. Você tem que estudar mais do que os outros estudam. E, se possível, como estou dizendo, você deve estudar melhor também. Leandro, você fez algum esquema de memorização dentro desse planejamento que você citou agora há pouco? Você fez algum esquema de memorização para poder absorver todo esse conteúdo? Fiz. Na verdade, a primeira coisa que você deve fazer é entender exatamente o que você está estudando, conseguir decifrar toda a matéria. Muita gente, às vezes, começa a estudar para um concurso e vê legislação pela primeira vez. E a gente tem, no meio das legislações, por exemplo, palavras que não são de uso comum. Então você tem que ter todo um trabalho de decifrar tudo aquilo, porque você não vai gravar, memorizar algo que você não entende. Por mais que sejam apenas palavras, você não memoriza. Então eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é decifrar tudo o que você está fazendo. O que eu tenho que estudar, o que cai nessa prova. E aí depois você tem que partir para a parte que é a mais importante. Muita gente fala, às vezes até no colégio, que você não deve decorar. Não, você tem que decorar sim, você tem que memorizar muito.
porque concurso público é pura memorização, né? O entendimento é importante de uma forma anterior. Você deve entender para você conseguir memorar com facilidade, mas o grande objetivo é a memorização. E um macete que eu usei muito para memorização, por exemplo, foi a gravação da matéria em áudio. Porque eu pensei o seguinte, eu trabalhava, fazia faculdade à noite, enquanto estudava para o concurso, então eu já tinha menos tempo do que muita gente. E eu tinha que utilizar das sobras, dos pequenos tempos que eu tinha nesses intervalos. Então, se eu estivesse numa fila de banco, se eu estivesse no ônibus indo para o trabalho, eu estava com a matéria em áudio, porque às vezes não dá para você ler também, em determinados ambientes e tal. Então, por exemplo, é uma forma de estratégia. Quando eu digo que você deve ter uma estratégia, é exatamente isso. Você tem que ver onde você não estava estudando, como você pode fazer para conseguir render alguma coisa, né, em determinados momentos. Eu gravava a minha própria matéria porque, como eu disse, você deve decifrar primeiro determinadas coisas, como legislação principalmente, e de repente você traduz para as suas palavras. Daquela forma você vai entender o que está sendo falado ali. E aí eu gravava já com as minhas palavras. Muitas vezes a própria legislação, eu nem estudava ela ao pé da letra, mas sim o meu entendimento sobre ela. Mesmo que viesse na hora da prova ao pé da letra, eu conseguia entender porque eu decifrei ela de uma forma anterior. Entendeu? Então, assim, essa parte de áudio realmente era eu que gravava. Leandro, e suas horas de estudo, como é que eram separadas? Você trabalhava na época, né? Quando se preparava? Fazia estágio. Fazia estágio. Você estudava quantas horas por dia? Final de semana você deixava de sair, ir pra noitada? Como é que ficava essa história aí? Eu deixava de sair. Hoje, por exemplo, eu estou estudando para analista e com um pouco da experiência que eu adquiri naquela época, eu já até adotei alguns procedimentos que algumas pessoas podem achar radical. Não é necessário que todo mundo faça da mesma maneira, mas eu acho, no meu entender, que cada minuto é sagrado. Então eu, por exemplo, já desmarquei todos os meus compromissos até o final do ano. Já liguei para meu pai e falei, pai, Natal não passarei aí, passarei estudando. Então, eu como já tive essa experiência, eu sei que fazendo o que você deve fazer, você alcança o que você quer. E não são 6 meses que vão fazer, de repente 3, 4 meses, que vão fazer diferença na minha vida em questão de diversão. Claro que no meio desses estudos, nos momentos mais difíceis, você tem que parar, respirar, tirar um cochilo, sair e ir ao cinema, mas eu acho que você tem que deixar, às vezes, um pouco a questão social de lado. Muitas vezes a gente sai nem mesmo por vontade própria, mas para agradar alguém. E eu acho que essa hora você tem que pedir ajuda de todos os seus amigos, familiares, para que eles te ajudem a estudar, e não ao contrário, a te tirar dos estudos. E, Leandro, qual a importância de simulados para o aprendizado? Você fez simulados na época também? Eu não fiz um simulado em si, mas fiz muitas questões, né? Baixava questões da internet, criava questões mesmo por mim mesmo, e é fundamental. É fundamental você, pelo menos, no mínimo, o mínimo que você deve fazer é analisar as provas anteriores. Qual é o maior vilão atualmente dos concurseiros que impedem o sucesso? Olha, eu acredito que, na verdade, não é o maior vilão. Eu diria que a maior vilã é a falta de confiança. Isso eu observo em 90% das pessoas que eu converso. Aquelas que nunca passaram num concurso, elas não olham para essa possibilidade como algo que eu olho de uma maneira matemática. Basta você realizar aquilo. Claro que não é no primeiro ou segundo concurso, mas basta você realizar determinados procedimentos que uma hora você vai passar. É quase que matemático. E as pessoas, na verdade, elas não acreditam nisso. Muitas acreditam que há irregularidade nos concursos, né? Outras acreditam que elas não têm capacidade. E, na verdade, não é isso. Elas só não descobriram como jogar o jogo da maneira correta. Porque a hora que elas jogarem da maneira correta, elas inevitavelmente vão alcançar o objetivo. Então, se a pessoa, eu posso passar alguma coisa para quem está aí do outro lado, é dizer, você é capaz de passar. É uma questão de trabalho em quantidade e qualidade. Ah, mas como é que eu vou saber a qualidade? Você vai perguntando a pessoas mais experientes, vai assistindo cursos com professores mais experientes, você vai começar a descobrir a parte da qualidade. Aí depois vai ver só a sua função, que é dedicação. Tem que se dedicar, não tem jeito. Se você se dedicar com esse trabalho paralelo de qualidade, você vai alcançar o seu objetivo. Não existe mágica também. Como não existe mágica para entrar, não existe mágica para não entrar. Você vai alcançar. É uma questão de tempo. Antes desse
concurso que você passou em primeiro lugar, você havia feito outros concursos? Havia feito o TJ de 2004, o TRF, se eu não me engano, de 2007 ou 2006, e passei exatamente por esse problema da falta de confiança. Eu olhava para a matéria, achava que a matéria era muito grande, que era impossível estudar, e não sei por que a gente começa a desanimar e não acredita que aquilo é possível, né? Só que eu, talvez por um lance divino, continuei estudando. Acreditei que, sei lá, não sei eu dizer, eu sei que eu, por acaso, continuei estudando. E quando eu passei em primeiro lugar, aí a coisa mudou para mim. Aí eu passei a ver a questão pelo outro lado. Que quem já vinha passando antes de mim já sabia que basta seguir o caminho que você vai chegar lá. Mas enquanto você não alcança isso, você não tem essa certeza. Certíssimo, Leandro. E agora vamos falar sobre aulas online. O que você acha dessa nova modalidade de ensino, que na verdade não é tão nova, desde 95 vem ganhando mais importância e pujança no cenário brasileiro. Você recomenda aulas online? Não tem nada melhor. É fato, eu não acredito que qualquer outra pessoa, primeiro colocada em qualquer outro concurso, que já tenha experimentado as aulas online, vá indicar que você continue frequentando aulas presenciais, porque o conteúdo é praticamente o mesmo da aula presencial e ainda tem detalhes mais positivos do que a aula presencial. Por quê? Primeiro, você muitas vezes entende o que o professor falou antes das demais pessoas. E essas pessoas começam a fazer perguntas. E aí você às vezes perde meia hora em determinado assunto que você já entendeu. Enquanto quando você está assistindo uma aula online, isso não acontece. Porque você entendeu um assunto, você passa à frente. Outra coisa, muitas vezes você não entende uma coisa e você não tem como perguntar num curso presencial, até porque às vezes já foi falado algumas vezes e você não entendeu, às vezes não entendeu. No curso online, você vai simplesmente dar o voltar e assistir aquilo quantas vezes for necessário. Um outro fator é que os professores do curso online, eles, por estarem transmitindo um conteúdo de uma forma muito pública e gravada, eles têm que ter uma credibilidade muito grande. Então você começa a confiar mais naquilo que está sendo disponibilizado, porque um professor em sala de aula pode falar uma besteira e vai passar. Num curso online, fica mais difícil você verificar isso. Eu mesmo assisti já algumas aulas no concurso virtual, eu estou estudando para analista pelo concurso virtual e estou achando excelente professores que eu já conheço desde 2004, que eu nem sabia que faziam parte do concurso virtual, acabei descobrindo isso, fiquei super feliz. Até comentei, eu conheço o professor Rodrigo Menezes, desde 2004, quando eu fiz um curso com ele. Eu o conheço, ele não me conhecia. Mas eu, depois disso, fiz uma faculdade e eu estava até comentando com ele numa conversa em particular, que eu até hoje, a visão que eu tenho sobre o direito constitucional foi dada antes da minha faculdade por ele, lá em 2004. Ele, inclusive, é professor do concurso virtual. Deixa a mensagem final, Leandro, para os concurseiros que estão ansiosos para alcançar o cargo público. Olha, a minha mensagem final é a seguinte: inteligência, tem muita gente que vira e fala, mas o Leandro é inteligente. Não existe isso, não existe inteligência. Eu repeti 2 vezes a 6ª série. Eu fui jubilado do Colégio Pedro II. Eu fiz supletivo para terminar o 2º grau. Então não existe questão de inteligência. Não me considero burro, mas inteligência é só um ponto. Então, inteligência, não foi a inteligência que me fez passar. A inteligência foi um ponto. O que me fez passar foi estudar 6 horas por dia. Foi correr atrás de, inclusive, pedir dinheiro emprestado ao meu pai para comprar apostila. Foi a dedicação, foi estar em filas de banco ouvindo arquivo em áudio, né? Então, você vê que não acredito, pela minha experiência, que qualquer gênio possa passar no concurso público sem ter, no mínimo, essa mesma dedicação que eu tive. E se eu for... mas eu sou burro. Não existe burro. Existe a pessoa que ainda não teve muito contato com determinado assunto. Depois que ela começa a ter, ela entende. Porque todo mundo entende. Todo mundo não fala língua portuguesa porque teve bastante contato com ela durante os primeiros anos de vida e acabou aprendendo. Todo mundo aprende. Então, assim como você aprende português, você vai aprender legislação. Por mais que você tenha dificuldade com aquela linguagem no início, você vai aprender. Muito obrigado, Leandro, pela sua experiência. Muito importante para os concurseiros que estão nos assistindo. Tenho certeza que foi extremamente esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Mais uma vez eu agradeço pelo reconhecimento, pela oportunidade de falar um pouquinho, né? Acho que, como todo primeiro lugar, em qualquer coisa, você se sente na obrigação de transmitir alguma mensagem motivacional, principalmente para as outras pessoas, mas não é um motivacional vazio. É um motivacional
naquilo que você acredita de fato, né? Foi o que eu tentei fazer aqui com vocês. Conforme Leandro Mondego disse, primeiro colocado do concurso TJRJ 2007-2008, não existe burrice. O que existe é uma pessoa que se dedicou menos e aquele que se dedicou, fez um planejamento de estudo e passou. Portanto, planeje-se, dedique-se, porque é possível alcançar o seu cargo público. Estude e boa sorte.